Olá pessoal, estamos apresentando mais um Feolicast. Hoje estou aqui com o irmão Emerson. Ele vai estar falando um pouquinho sobre os segredos da língua hebraica. Vai ser um prazer estar recebendo o irmão Emerson. Prazer estar aqui com todos, que Deus abençoe a todos. Hoje vamos interagir um pouquinho aí sobre a questão da língua hebraica, alguns segredos, para nós colocarmos em pauta aqui quais são as dificuldades que temos por não compreender esses nomes, quais são as interpretações que o judeu usa para interpretar o nome, e assim vamos caminhando. Legal, vai ser um bate-papo muito interessante aqui. Gostaria que o irmão comentasse com a gente um pouquinho sobre as bases do hebraico, né? Estava falando que tem 4 bases. Bom, a gente tem aprendido 4 bases, né? Você aprende quando você estuda 4 bases que são toda a estrutura para você ver uma palavra, ver um texto. Então essas 4 bases são chamadas no hebraico de pardes, né? Só que subdivididas elas formam, a palavra pardes vai formar 4 palavras, que a primeira palavra é pichat. Pichat é uma palavra que dá um sentido literal da palavra. Vamos pegar um exemplo. Exemplo, água. Água, a Bíblia fala de água. Água. Não tem nenhum sentido. Elemento, tá falando de água. né? Natural, Elemento. É. Aí nós partimos para outra linhagem que nós aprendemos, que é Uremes. Uremes, ela é uma parte alegórica. Vamos supor assim, a água é palavra, a água é oração. Vamos supor assim, né? Alguns termos usados dentro da escritura. Traz um outro sentido já. Traz um outro sentido, mas aí nós vamos para o drash. O drash já é uma investigação mais a fundo. Um exemplo, Gênesis 1 e 2. Se Deus não criou a água, como que a água existe? Como que a água aparece ali? Se você não vê Deus falando, e disse Deus haja água, como que a água está em Gênesis 2, 1 e 2? Tá? Aí, por último, temos o Sod. O Sod é a estrutura central das outras 3 que citamos, porque o Sod é o segredo de tudo. Se em Gênesis 1 e 2 não aparece Deus dizendo haja água, no Sod nós entendemos o que Deus usou para fazer água. Entende? Então é uma trajetória de construção, elementos, estudos judaicos, para você chegar a uma percepção mais a fundo da escritura, né? Interessante. Você trouxe alguns nomes para trazer uma revelação, um sod para a gente? Trouxemos alguns nomes aqui que eu acho interessantes, né? Nomes que a gente vê no dia a dia ser comentados por pregadores, professores, enfim. A gente não está aqui para se pautar, para ser melhor ou mais do que ninguém, né? Para reprovar o que eles falaram ou não, mas é que a gente, na particularidade, só quer expor o tamanho da profundidade que existe quando você começa a fazer esse tipo de interpretação. Bom, o primeiro nome que eu queria mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. O primeiro nome da lista aqui é Yaakov, né? Tem mais um A, né? Ia-Akov. É a construção do nome que foi dado por Deus quando Moisés escreve ali a Torá. Então, o nome que foi dado foi esse, Ia-Akov, né? Então, nós vemos que Yaakov tem sido traduzido e vem sendo trazido há anos essa raiz desses 2 nomes como enganador, suplantador. Mas para qualquer um que estuda hebraico, vai saber que o sufixo Yah é Deus. Aí como nós vamos dizer que o nome de alguém, ou a indicação do nome dessa pessoa é enganador se aparece primeiro Deus no nome? Como ficaria? Deus enganador? Você entende o que eu estou dizendo? Então são umas coisas assim que a gente olha e o teólogo até lê, mas ele passa por cima. Quem não tem uma profundidade de lei passa por cima, mas a gente olha e a gente para, porque tem alguma coisa que não bate. Ali a gente aprende na teologia ali, né, que Jacó, né, era enganador por aquela questão do calcanhar ali, o nascimento dele, ele sair segurando o calcanhar do irmão, mas a palavra vai dizer antes, não, tem uma profecia, né, que o maior serviria ao menor. Então, sobre isso, o nome já está dizendo, né? Então, é interessante, o irmão Jacques, assim, olha que interessante, a criança dentro do ventre, ela não tem uma estrutura de pensamento em fazer uma atitude. Então, quando Jacó ele agarra no calcanhar do irmão, quem fez ele agarrar? O Eterno. Foi o Eterno que fez ele agarrar no calcanhar para dar o pontapé inicial na profecia. Senão não teria como.
Então não dá para entender uma criança, porque não tem nenhum outro relato até hoje de alguém que nasceu gêmeos e um nasceu agarrado no outro. Aham. Você entende? Então naquele exato momento o Eterno fez aquela criança agarrar na calcanhar da outra. Então, se nós fôssemos parafrasear o nome, e Deus fez ele agarrar no calcanhar. Olha aí. Esse seria o nome Aham. de Jacó. Porque está aqui, Iá-Acov. Foi o Eterno que fez ele agarrar no calcanhar. Forte, Você entendeu? forte. Então, Deus tem alguns princípios de como trabalhar que está no nome da pessoa, mas a gente passa por cima e não entende. Né? Ó, outro nome parafraseado aí, né? Que a gente vê muito, e fora do contexto também, que o nome Yeshua é o mesmo de Yehoshua. Não é. Josué, no caso, né? Josué, né? Aham. Não é. Não tem como. Não tem como você acrescentar vogais ou palavras de um nome sem que ele está no outro. Não existe isso aí. Uhum. Então Deus não fez uma questão lógica de nomes aonde se acrescenta na onde não existe. Então o nome da pessoa é aquele nome, ponto. Quando Gabriel ele vem até Maria, ele diz assim, e o nome do menino será Yehoshua. Aí seria o mesmo. Uhum. Né? Aí eu tenho que concordar. Não, o anjo lá falou que para Maria que o nome era Yehoshua. E Então, nessa questão, né? Interessante você tocar nesse ponto. A palavra vai dizer ali, e ele será chamado, né? Emanuel, mas o nome dele não é Emanuel. Não. Porque Emanuel tem um outro significado, né? Que é Deus dentro do barro, né? Deus dentro do homem. Então, Rabino, assim, ó, eu vou escrever aqui para você ver, tá? Ó, eu vou escrever o nome que Isaías cita, tá? Se você pegar a Bíblia em hebraico, você vai ver que o nome, ele tá assim, ó. O último, né? E o último aqui, ó. Imanu tracinho El, não é Emanuel, Aham. tá? Então, mudou uma letra, Mudou o sentido. mudou o sentido. Aham. Você entende? Então vamos lá. Se a gente fosse pegar uma ligação do nome poderoso de Yeshua, como Emanuel, Deus conosco, então abre uma janela, uma diáspora para a pessoa fazer o que quiser. Ela vai dizer, não, Deus está comigo. Uhum. Entendeu? Então eu acho interessantíssimo o livro de 2 Crônica, se não me falha a memória, quando Deus vai falar com o rei Asa, e ele vai falar assim, eu estarei convosco. Olha bem. Opa, eu estarei convosco enquanto vós estiveres comigo. Opa, então Deus dá um respaldo. Que só Deus está com quem está com ele. Uhum. Então o nome, você já vê que o nome Emanuel já foge de retórica, porque não é Emanuel, é Imanuel. Imanuel, o I. Você entende? Por que hoje em dia você vê tanta coisa no meio cristão, né? É condicional, então, ali nessa. Tanta gente que vive no mundo circular, no mundo mundão e se declara, não, eu sou cristão. Uhum. Justamente por ensinamentos como esse. Deus conosco. Não. Deus realmente só está com quem está com ele. Senão fica uma coisa desigual. Então eu posso sair daqui, ali, voltar, aprontar e voltar. Não, Deus está comigo. A tradução de Imanuel, então? A tradução de Imanuel é estarei convosco se estiveres comigo. Se estiveres comigo. Uhum. Senão, não. O próprio Yeshua disse, eis que estarei convosco. Mas ele está falando dos seus 12 escolhidos. Uhum. Ele não está falando para toda uma nação inteira. Não está falando para a igreja no Brasil. Ele falou para os 12. Eis que estareis convosco. Para os judeus, no caso, né? Não, para os 12. Para os 12? Ah, só para os 12? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você entende que esses nomes, de forma categórica interpretado errado, gera caos. Gera muito caos. Então vamos lá. Ó, temos 2 nomes em comum. Yehoshua e Yeshua. Só que se você analisar, você encontra Yeshua no nome Yehoshua. Só que no nome Yeshua, você não encontra o termo Ro. Então o significado não é o mesmo. O nome também não é o mesmo. Você entende? Então, toda essa parte que a gente estuda é uma gramática aprofundada do hebraico, não uma gramática citada
ou que um citou, um falou e isso foi para frente. Não. A gente se debruça e a gente vai analisar cada partícula dessa. A gente vai analisar cada termo desse, cada segredo, Fragmento cada ali, né? sode que está escondido aqui. Você entende? O nome de uma mulher, para nós deixar claro, ó, o nome que foi colocado na Bíblia é Débora. Débora. Tá. Agora, quando você entra no Google, a minha mente não consegue entender isso. Quando você entra no Google, você entra e está escrito lá, o que significa Débora? Aí tá lá, abelha. Não consigo entender. Por que abelha, né? Olha que interessante. Porque quando você pega o nome em hebraico que é devorar, aí você entende. Por quê? Porque aqui você encontra aqui, ó, as últimas letras, aqui, ó, a expressão hebraica or. Or é luz. Opa! Não tem nada a ver com abelha. Porque ninguém precisava de uma abelha para guiar a nação de Israel no tempo de juízo, que era na escuridão. Precisava de luz. Então Deus chama devorar. Alguém que tem uma luz do eterno, uma unção do eterno diferente. Você entende? Sim. Então tudo isso aí são apetrechos aí para a gente entrar num sode, para você começar a entender aí as questões judaicas do texto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Tem uma palavra que é muito falada nos dias atuais, né? Existe a teologia da prosperidade, muitas igrejas pregam essa teologia, né? Já passaram alguns pastores aqui, alguns líderes falando também sobre essa palavra, né? Prosperidade no conceito que a pessoa tem, né? Como que ela aprendeu e o que ela tem para a vida dela. Mas a palavra prosperidade em hebraico é tsalit, né? Como o senhor poderia interpretar essa palavra para a gente, trazer um sode dessa palavra? Bom, primeiro vamos entender aí o que é prosperidade para o judaísmo. Tá? Então vamos lá, são 3 pontos interessantes para o judaísmo, o que é prosperidade. Primeiro ponto, prosperidade para o judeu é família. Por isso a família era grande. Então era a maior prosperidade para um pai, era ter muitos filhos. Era o orgulho. Por isso as árvores genealógicas dentro da Bíblia eram o orgulho de qualquer pai. Certo? Então, primeiro elemento fundamental para o judeu ser próspero, família. Segundo, permanecer na presença de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Será que se Deus colocasse na nossa conta hoje, pegasse um empresário e colocasse R$1 milhão, será que sábado nós estaríamos no culto da família? O senhor entende o que eu estou dizendo? Sim. Isso traria uma trajetória imensa na mente. Mostraria o coração, né? Entendeu? Revelaria o coração, né? Entende? Então, por essas causas que a gente tem que entender isso. Então, primeira, prosperidade para o judeu é a família. Segunda, prosperidade para o judeu é permanecer na presença do eterno. Vamos dar um exemplo. Se você sair daqui lá em Nova York, sentar e entrar no apartamento mais rico da avenida e encontrar um judeu, toda festividade ele vai estar permanente naquilo que ele aprendeu desde criança e permanente na presença do eterno. Ele não mudou. Você entende? Sim. Ele vai se assentar no chão, na mesa do Pêssego, ele vai comer. Não mudou. Do mesmo jeito. Agora, e nós, brasileiros? Como seria isso? Você entende? Eu acho interessante porque eu fazia parte da Madureira lá em São Paulo e um presbítero contou um testemunho. Uma vez, na reunião do obreiro, ele falou que estava orando para Deus dar uma van nova. E ele orava e dizia, Deus, eu quero uma van nova. Eu quero uma van com os bancos todos com plástico, novinha. E Deus usou um empresário e deu uma van para ele. Novinha. Novinha. Os bancos todos emplastificados, tudo novinha. Aí ele falou assim que um domingo ele estava lá, um domingo de manhã, bateu alguém na casa dele. Disse, ei, quanto se cobra para levar uma turma para a praia? Ele contando isso na reunião de obreiro. Para mais de 500 obreiros. Aí ele falou assim, não, jovem, essa van que Deus me deu para fazer a obra, não é para ir para a praia, não. Não, a gente não tem nenhum valor, não. Aí ele falou que 1 hora depois o mesmo rapaz bateu e disse, ei, a turma lá está oferecendo o dobro para o senhor levar, o dobro de qualquer um, que o preço que o senhor citar aí para levar nós para a praia. E aí ele, não, jovem, essa van aqui é para obra e tal. O jovem foi de novo e disse, nós oferecemos o triplo. E aí ele cedeu. Aí ele mesmo contando, varão, na reunião de obreiro, que ele não parou mais de ir para a praia. Nossa. Ele não fez a obra de Deus, amém. Todo final de semana, praia.
Aí ele, Triplo, né? Aí ele contou o testemunho, contando testemunho na reunião de obreiro, que aí, como a parafrase que ele usou, aí Deus olhou e disse, peraí, você pediu uma van para fazer a obra e não está fazendo? Não está fazendo. Então, peraí, então. Aí ele contou que ele foi no sábado, levou o pessoal, e aí voltou para casa, dormiu, e no domingo ele ia ter que buscar esse pessoal de novo. Pois do nada deu um pane na van, no freio, e não pegava. E do jeito que estava descendo a serra para Santos, ele desceu e deu na traseira de uma carreta. Nossa. Ele ficou 2 horas preso no meio das ferragens, não prestou para mais nada a van, ele não quebrou um único dedo, ficou todo torcido por 2 horas. Rapaz. Depois que eles tiraram ele, que ele estava lá no hospital, que ele começou a orar, e Deus disse para ele, você não pediu uma van para mim fazer a obra? Tem muito cuidado. Então, será que se Deus colocasse R$1 milhão na conta do Emerson estaria lá no culto da família no sábado? Uhum. Você entende? Então, é interessante que Deus vê na parafrase de deixar alguém próspero, Deus vê o futuro. Né? Então, Deus vê o futuro. Então, tem alguns que Deus prospera, a pessoa até tem um salário bom, ganha bem, né? Mas prosperidade mesmo, abundância, então pesa, Deus vê o futuro para dar. Né? Então, são algumas analogias. Você vê a prosperidade como um dom também? Dom de riqueza, no caso, assim? Ou você vê diferente? Prosperidade é uma coisa, dom de riqueza é outra? Não, pela visão... Vamos para um âmbito judaico aí para a gente entender. Sim, né? sim, nesse âmbito mesmo. Então, vamos para um âmbito judaico. O judeu, ele entendeu que dinheiro não é poder. Uhum. É instrumento, certo? Então, esse instrumento, vamos dizer assim, não é um dom também. Não é um dom, é um instrumento. É um instrumento de Deus dado para ver até onde a pessoa vai fazer. Você entende? Vamos supor, Deus me deu 100 mil. Dos 100 mil, vamos supor que eu uso 50 mil com os outros. Opa, então Deus sabe que isso para mim não vai ser poder, vai ser um instrumento. Uhum. Então, o judeu ele entendeu que dinheiro não é poder, que o poder pertence ao eterno. O dinheiro é um instrumento para ele plantar, para ele ajudar, para ele acolher. Então, é bastante interessante essa parte. Seria aí. como aquela parábola dos talentos ali? É. Mais ou menos? Seria um instrumento. Uhum. Um instrumento para gerar. Um enterrou, o outro multiplicou, né? Então, seria o que você vai fazer. Mas Deus, na sua soberania, ele sabe, né? Ele conhece ali para quem ele pode. Por isso que eu imagino que não poderia ser um dom, tipo, não, eu vou dar para tal pessoa, porque essa pessoa eu sei o que ela vai fazer, né? Deus, ele já viu o futuro, né? Então, para essa pessoa eu posso dar. Para esse eu não posso dar tanto, porque se eu der, ele vai se perder. Sim. Então, aí vem a última prosperidade para o judeu, que é o dinheiro. O dinheiro é o último. Uhum. Você entendeu? Então, por isso que Deus abençoa tanto o judeu, porque a visão do judeu do dinheiro é a última visão. Antes vem família e antes vem permanecer na presença de Deus. Agora a gente não, a gente troca, a gente inverte. Aí quando a gente inverte, a gente não recebe. Salomão, né? Foi um dos homens mais ricos, né? Que se fala, né, tanto em sabedoria quanto em dinheiro também, ali, em riquezas mesmo, em ouro, prata, que as nações traziam, né? E a gente vê Salomão, quando ele recebe o reino, ele tem 1.000 juntas de boi? 1.000 bois, né? 1.000 bois, né? 1.000 bois, né? E ele sacrifica tudo. Ou seja, o que eu tinha, tudo, ele entregou tudo, né? Aquela música, né? Tudo entregarei. Foi o que ele fez. Ele poderia pegar, não, nesses 1.000 aqui vamos sacrificar 500, né? E 500 vamos alimentar o povo. Mas não, ele falou assim, não, sacrifica tudo. E era um menino, né? Era um menino, né? Era um menino. Então, Salomão, eu acho que ele tinha uma visão, eu tenho certeza. Ele tinha uma visão muito apurada do que era prosperidade de dentro para fora. E não a prosperidade que chamava atenção de fora para dentro. Então, ele sabia muito bem como ser calcado em Deus em toda essa prosperidade, entende? Se vê pelo pedido, né? A Bíblia vai falar que em sonho Deus visita ele e fala, pede-me o que queres, né? E ali em sonho, né, a gente não controla o sonho, né? O sonho, ele acontece. E ali em sonho ele pede sabedoria, né? Então, assim, pra gente pedir algo em sonho é sinal que aquilo tá muito dentro da gente mesmo, né? Tá muito enraizado ao ponto de, em sonho, eu pedir sabedoria. Ele poderia ter pedido... O próprio Deus fala, você poderia ter pedido riquezas, bens, mas como você pediu sabedoria, eu te darei
Isso e muito mais, né? Assim, uma outra oportunidade a gente pode se juntar, uma outra é falar sobre essas orações, porque assim, Salomão pediu sabedoria, certo? Só que se você ler o texto no contexto judaico, Deus deu 3 tipos de sabedoria para Salomão. Olha aí. Só que nós passamos por cima do texto e nós não conseguimos ver isso, entendeu? Então, ele pediu sabedoria. Então, Deus foi tão gracioso que além de dar 3 tipos de sabedoria, Deus deu toda a riqueza, fortuna, deu nome, deu glória, justamente porque é interessantíssimo o texto de 1 Reis 4:29, porque existiam 4 sábios antes de Salomão, certo? Só que esse sábio tinha um tipo de sabedoria, mas não tinha nenhum homem que tinha 3 tipos de sabedoria em um homem. No mesmo? Junto, dentro de uma mesma matéria. Então, Deus deu a Salomão 3 tipos de sabedoria. Um outro tempo, uma outra live, a gente pode fazer as orações de dentro da Escritura, que a gente vê esses homens fazendo, tem N segredos. Você entendeu? E o interessantíssimo que Salomão, Deus, me dá 3 tipos de sabedoria. Não, ele disse, me dá sabedoria. E Deus falou assim, bom, já que você não especificou que tipo, eu vou te dar 3. Uau. Então, a fama dele correu, Sim. porque ele tinha. E o interessante é que todos os tipos de sabedoria que Deus deu dessas 3 tipos, tem um tipo de sabedoria que termina com a expressão El. El em hebraico Deus. é Deus. Interessante. Tem que pegar esse Então, tema aí. Esse tema é interessantíssimo. Vários assuntos assim que a gente pode interagir, entende? Aproveitando o gancho aqui que você falou das orações, né, que esses homens fazem, também a palavra oração, né, se a gente perguntar ali para um pastor, para um líder, né, para um discipulador, o que é oração? Né? As pessoas falam, a oração é gerar intimidade com Deus, a oração é uma conversa. No conceito judaico, o que seria a oração? Então, jovem, é diferente porque assim, eu analiso assim, a oração, ela é parafraseada por nós como intimidade. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo claro aqui. Eu sou teu amigo, certo? Então, como eu sendo, vamos aprofundar mais, eu sou teu melhor amigo. E como teu melhor amigo, eu tenho que saber tudo de você. Sim ou não? Sim. Você vai saber tudo sobre a minha vida, certo? Só que aí que tá. A gente não sabe nada sobre Deus. E outra coisa, as pessoas usam uma parafrase assim, porque Deus não faz nada sem antes revelar seus servos e profetas. Não, Deus revela o que Ele quer, não é tudo. Vou dar um exemplo. Você acha que se Deus pegasse lá e assim, ei, Jeremias, vem cá, vou te levantar como profeta. Mas pensa, vamos te jogar no poço, vai levar chicotada. Você acha que Deus revelou isso pra ele? Mostrar esse não processo, revelou. Né? Então, isso aí é inerte, né? Então, Deus, essa parafrase que a pessoa usa, porque Deus não faz nada sem revelar aos seus servos e profetas, mas o que Ele quer. O que Ele não quer, Ele não revela e a pessoa vai passar. Sim. Você entende? Então, de um ponto de vista, oração é muito mais além para o judaísmo do que parafrasear que você tem intimidade, né? Porque a pergunta, a noção é, como que eu vou ter intimidade com aquilo que é infinito? Então, nós não temos intimidade, no meu ponto de vista, quando nós oramos com o Eterno. Nós temos misericórdia, primeiro, dele estar nos ouvindo. Segundo, dele estar nos atendendo. E terceiro, dele estar nos livrando do que ele quiser. Você entende? Então, porque é bem estreito esse tema que foi colocado hoje, que vem se arrastando, né? Em questão oração ser intimidade. Eu acho que é muito pesado você dizer, não, eu sou íntimo de Deus. É mesmo? Não. Não tem como você ser íntimo de Deus. Não existe essa parafrase. Você é íntimo do homem, agora de Deus não. De Deus não. São visões como essas que dificultam a aproximação do judaísmo e do cristianismo. Porque como que um homem vai dizer, eu sou íntimo de Deus? Então o judaísmo nunca vai aceitar isso, porque ele é o eterno. Sim. E o que atrai a Deus, né? Muito se fala também sobre isso nas igrejas, né? Agora vamos atrair a presença de Deus, agora faça algo que vai atrair, que atrai a presença dele. Se a gente for analisar o contexto histórico, as religiões contrárias ao Senhor, né? As religiões pagãs ali, elas faziam também coisas para atrair os deuses deles, né? Então, como você vê isso?
realmente a gente pode atrair a presença de Deus, ou Deus ele se manifesta aonde ele quer? Bom, eu acho que bom, eu tenho certeza que as duas consequências são verídicas, né? Eu posso atrair a presença de Deus, né? Vou dar um exemplo. Eu, Emerson, como que eu acho que eu atraio a presença de Deus? É simples, quando eu abro meu computador, eu começo a estudar. Uhum. Porque daí Deus vem e começa a me mostrar a palavra, me mostrar segredos. Então, Deus veio. Uhum. Você entendeu? Mas eu acho também, tenho certeza também, que a pessoa pode atrair a presença de Deus na sua adoração, né? Lembrando que, vamos lá, esse é um tema bem caótico, né? Uhum. Eu acho interessantíssimo quando Jesus fala João 4:24, e os verdadeiros Adoradores adorarão o Pai. Vamos lá. Então vamos para uma palavra aí. Kavod. Kavod. Vamos lá. Kavod, vamos supor na questão aí. Porque todo adorador ele quer atrair a presença, a glória de Deus. Ok, vamos lá. Então vamos lá, vamos analisar. As palavras são os mesmos sentidos. Kavod e Kevod é glória de Deus. Certo? Só que vamos lá. Jesus, quando fala que os verdadeiros adoradores, é porque ele tem princípios e revela o verdadeiro adorador. São princípios. Vamos lá. Dentro da palavra kavod ou kevod, você encontra a palavra avod. Avod é trabalho. Uhum. Então Jesus está denunciando quem são os verdadeiros adoradores. São os que trabalham, para o reino. Então não adianta você estar no reino se você não trabalha, então você... Uhum. Você não adora. É um número. Uhum. Então você vai ver muita gente recebendo, você vai ver muita gente sendo levantada e você vai ficando para trás. Porque você é um número ali dentro. Você acha que a pessoa acha que ela é uma empresa, você só faz parte de um número, não. Então o Eterno, ele vai levantar, eu creio que o Eterno vai levantar antes do arrebatamento uma igreja avode, que vai trabalhar incansavelmente pelo reino antes do arrebatamento. Entende? Então algumas coisas interessantes assim da questão homem-Deus, Deus e homem, né? Uhum. Falando de aproximar, de atrair, né? Ali a oferta, o dízimo, né? Isso aproxima o homem de Deus? Bom, vamos pela palavra para a gente entender aqui. Ó. Essa é a palavra dízimo em hebraico. Ma-aser. Aser. Tá? Então, eu acho interessante no hebraico que a gente lê ma-aser, mas quando você analisa, parece que tem um tracinho invisível que dá uma pausa, ma-aser, na palavra. E aí, quando você analisa a palavra, aí você entende o que Deus está dizendo, né? Porque tem se prorrogado aí, pelo YouTube, né, por todas essas plataformas aí, a questão de se falar, não, porque o dízimo não é preciso dar o dízimo e não sei o quê, então tem toda essa blá blá blá, né? Uhum. Essa invenção metódica aí, né, da questão dízimo. Mas é interessante quando a gente estuda na questão hebraica a palavra ma-aser, porque ma é por quê, aser é fazer. Por que fazer? Você entende? É uma pergunta de Deus para o homem. Não tem nada de... Ah, irmão, dízimo quer dizer... Macer, a palavra é de 10%. É também. Mas aí que está o segredo. Se você analisar... Uhum. O sod. Se você analisar o sod, então o teólogo ele pegou a palavra no inteiro. Ma-aser. Aser é a palavra que vem da raiz hebraica assá, que é 10. Uhum. Então ele entende que o dízimo é 10. Certo? Uhum. Mas quando você entende que a palavra aser é fazer, aí você tem... Há uma pergunta de Deus para o homem. Você quer fazer por quê? Uhum. Você quer me dar por quê? Abraão deu o dízimo antes Entende? Da lei, né? Porque o pessoal tem essa disputa, né? Ah, porque é da lei, porque não é da graça, enfim, né? E eu acho, eu tenho assim na minha mente assim. Vamos supor que a pessoa ela usa esse termo, né? Não, irmão, porque o dízimo era no tempo na época do templo, hoje não tem mais o templo e blá, blá, blá. Aí eu fico imaginando assim, Deus olhando para a igreja assim, a pessoa levanta lá com o envelope na mão, tá com o dízimo, né?
entendeu que é a 10ª também, mas, né, entendeu que é necessário, por que fazer, e a pessoa vai lá e levanta e coloca na sala. Eu fico imaginando Deus sentando dizendo, puxa vida, que ousadia desse homem. Uhum. É bem claro que talvez não precisasse, vamos para um ponto judaico, não precisasse porque não tem templo, mas que ousadia desse camarada, me dá, sem eu pedir, sem eu exigir, me dá. Que ousadia. Sem ter o templo, ele está me dando. Então, eu acho que a parte dízimo, o ser humano tem que entender que é uma visão de Deus. Porque a pergunta já começa de Deus. Você quer fazer por quê? É uma troca? É barganha? Por que você quer me dar? Essa é a pergunta de Deus, o dízimo. Não é só 10%, é uma pergunta. Né? A correlatividade da palavra oferta. Vamos lá. Corban. Olha que interessante. Está aqui a palavra, e a palavra é corban, oferta. Né? Mas vamos analisar. Se maaser tem segredo, corban também tem segredos. Você entende? Bom, é que na verdade, o dízimo e a oferta, elas não nos aproximam do eterno. Elas aproximam as bênçãos que o eterno tem para nós. Entende? Porque a nossa aproximação não depende do que nós damos. Depende do que nós esperamos em Deus primeiro do que Ele é. Não do que Ele tem. Então, a minha visão judaica dessa questão dízimo e oferta é que aproxima-se de nós aquilo que o eterno tem para nós. Entende? Quando uma pessoa, então, ela dizima e oferta, ela está aproximando não a presença, porque o Espírito do Eterno está em nós 24 horas. Então, isso é balela. Dizer assim, não, porque o dízimo te aproxima. Não. O Espírito Santo está em nós 24 horas por dia ali. Habita em nós, ele né? habita, está dentro de nós. Isso é uma fraudulência aí, dizer que a oferta vai te aproximar. Não. Agora, o que está colocado para nós receber, aproxima. É tão interessante que quando você analisa Malaquias ali da questão da parte dízimo, né? Eu acho interessantíssimo. Uma outra vamos falar uns assuntos assim bem interessantes, mostrando o sode aí. E é interessante que a palavra janelas, olha o que Deus fala lá. Se eu não vos abrir as janelas. As no plural ainda, né? Você entende o que eu estou dizendo? Então, é interessante porque as palavras janelas lá é uma palavra hebraica, é ta'avot. Ta'avot. Agora, olha que interessante. Essa conjugação, para nós, é com portas de uma represa. Olha que interessante. Quando uma represa está muito cheia, para ela não romper, o que tem que fazer? Abre-se as comportas. Então, nós somos essa represa, só que nós temos que ir atraindo isso. É nós que temos que dar o primeiro passo, né? Porque Jesus disse melhor dar do que receber. Então, nós vamos enchendo uma represa, vamos falar assim, no sentido espiritual. Vamos enchendo essa represa. Vai chegar uma hora que o Eterno vai abrir essa represa. Uau. E essa represa vai inundar a nossa vida. Nossa vida vai ser abençoada de todas as formas. Vamos supor, eu dar um exemplo. Se nós morássemos, se Curitiba fosse em frente a uma represa, e ela estourasse, o que aconteceria? Inundaria tudo. Então, quando Deus abre essas comportas, essas janelas, essas comportas de represa, que essas janelas que Deus está falando lá em Malaquias 3, elas vão inundar nós e quem tiver em nossa volta. A bênção não é só para nós, a bênção é para todos que estiverem à nossa volta. Ao nosso redor. Então, são interessantíssimos. Agora, a palavra corban é interessante aqui, ó. A palavra corban, ela segue o mesmo segmento, porque ela vai mostrar aqui, ó, luz. Luz, luz. Então, a oferta, ela não é uma... Vamos dizer assim, vamos supor que é aceito. É uma gratidão ao Eterno. Mas essa gratidão não fica em haver com o Eterno. Porque o Eterno não faz nada aleatório para você sair no prejuízo. Né? O Eterno é compensador de todas as formas. Então, quando você dá a oferta, o Eterno está clareando a tua vida por inteiro na parte financeira. Aonde a treva, ele está clareando. Agora, olha que interessante. Aí nós temos a sequência da palavra ban. Ban é a mesma sequência de ben, filho.
Então, a palavra oferta seria a luz que clareia os filhos. Uau. Então, a gente vai indo e vai interagindo. Mais profundo. Vai se interagindo num contexto, entende? Uhum. Então, a gente vai indo e a gente vai chegando aí. Nessa parte, é por isso que para nós imputa muito essa parte SOD, segredos. As igrejas estão precisando dessa parte aí notoriamente. Bem orar para Deus preparar professores aí, homens capacitados, para trazer esse SOD para as igrejas entender toda essa parte misteriosa da língua hebraica, porque as pessoas acham que é só uma retórica. Não, essa é bobageira, essa é um monte de língua. Não, não. Uhum. São centenas de segredos do eterno para Revelações, o homem. né? Revelações profundas do eterno para o homem. A gente começou aqui falando do nome Yaakov ali, mas logo em seguida você falou Yehoshua, Yeshua, você disse sobre a diferença desses nomes, mas eu gostaria que você explicasse pra gente sobre o nome Yeshua, porque também ali isso já ficou claro, que o nome Yeshua é o Jesus que nós conhecemos no português, né? E Yehoshua é Josué. Então já ficou claro que não são o mesmo nome. Mas esse nome Yeshua, qual seria a revelação que esse nome traz por trás dele? Sim, olha que interessante, só antes da gente entrar no nome Yeshua, tem um rabino aqui no Brasil que ele recebeu um grande rabino de Israel, veio de lá visitá-lo, né? E quando chegou no escritório dele, primeira pergunta que ele fez para esse rabino messiânico foi: você realmente acredita que o Jesus que o cristianismo segue, o mesmo Jesus que para o judaísmo messiânico é Yeshua HaMashiach, você realmente acredita que ele é o Messias? Aí ele parou, respirou, sentou e disse: não. Aí o judeu se alegrou e disse assim: eu sabia que isso era só uma parafrase, ou que você está só se usando para se aparecer. Aí ele disse: não, calma aí, deixa eu terminar a resposta. Eu não acredito, eu sei que ele é. Uau! Porque saber é muito mais profundo do que crer. Do que acreditar. Né? Entende? Para o judaísmo, saber é muito mais profundo do que crer. Né? Uma prova disso é que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá em frente a Nabucodonosor, eles vão falar: olha, rei, não importa a nós responder se o Eterno vai nos livrar ou não. Nós sabemos quem ele é. Uhum. Você entende? Então, mas vamos lá. Deixa eu mostrar o nome Yeshua aqui para a gente entender. Ó. Tá aqui o nome Yeshua. Tá? Então, o nome Yeshua não é um nome. Tá bom? Então, tem alguns nomes de dentro da Escritura, não são nomes. Não é um nome? Não. São profecias. É a nossa parte que a gente lê e a gente acha que são nomes. Não são nomes, são profecias. Só que quando você começa a estudar o nome, você descobre a profecia. Certo? Ó, vou dar um exemplo. Se você pegar a letra E, a letra S e a letra H, nós temos a palavra hebraica este. Este é fogo. João, quando está lá, ele diz assim, batizando no Rio Jordão, diz assim: eis que vem um. Ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uhum. Então, são profecias. Tá? Então, são vários nomes aí. E outra coisa interessantíssima. Se eu pego a expressão Ie é uma expressão hebraica que pode ser conjugada, um sufixo e pode ser conjugado como ele. Shua, salva. Então, o nome Yeshua é ele me salva. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos, em Atos 4,12, não há nenhum outro nome a qual devamos ser salvos. É Yeshua. Entende? Então você vai ligando. É tudo profético. Então tem alguns nomes que a gente respeita muito porque são proféticos. Esse fogo, né, essa passagem ali de João, que ele diz que Jesus ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batizou alguém com o Espírito Santo e com fogo? Não. Não em vida, não em matéria, não, né, como homem, né? Uhum. Uma pergunta interessante que me fizeram esses dias. Irmão, eu queria saber por que Jesus, na profecia de Isaías 9,6, é chamado de príncipe da paz se ele não trouxe a paz. Uhum. Você entende o que a pessoa pergunta? Aí você vai ter que buscar um aprofundamento dentro da escritura para você entender o que ele está falando, né? Uhum.
Aí você vai ter que buscar a palavra paz, para você entender do que a profecia está se declarando em Yeshua. Porque é uma bem verdade, se você analisar. Uhum. Porque Yeshua disse assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer Espada. Uhum. Opa, então ele mesmo está falando uma coisa, então uma pessoa me falou assim, então, irmão, eu não consigo entender, porque eu vi Jesus falando que ele não veio trazer paz, e agora em Isaías 9,6 ele é o príncipe da paz, eu não entendi mais nada. Uhum. Sim. Certo? Então a gente tem que entender a particularidade da questão paz, né? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui a palavra para os irmãos entenderem o que a palavra tem em si. Né? Vamos lá. Aí a gente entende. A palavra principal é shalom, certo? Uhum. Então todo mundo vai interpretar a palavra shalom de várias maneiras e todas elas vão estar corretíssimas, né? Todas vão estar corretas. Completude, completar, isso tudo é exato a palavra. Agora, quando a gente desmonta ela, né, do segredo Sod, aí que você começa a entender. Porque na palavra shalom, você vai ver a expressão al. Al é sobre. Aí eu começo a entender que a paz de Deus, ela não está aqui. Ela está aqui. Sobre, acima. Você entende? Porque é interessante a questão paz. Porque ela é a paz que excede todo entendimento. Opa, então ela não pode estar aqui. Uhum. O entendimento está aqui. Então, aí você começa a entender o que é paz. Aí eu disse para o amado que me perguntou, varão, você tem que entender que Yeshua foi o único homem em vida que ele conseguiu executar toda essa paz daqui para cá. E Paulo é tão categórico que Paulo diz, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Deixar a paz não aqui, Uhum. aqui. Mente. Qual é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje? É a parte psicológica de todo homem. O homem está abalado. Por quê? Porque ele não entendeu. A paz não está aqui. Uhum. A paz ela está aqui. Se você permitir, ela vem para cá. Se não, não. Existem muitos problemas emocionais, né, que as pessoas têm nas suas emoções, que começaram no espiritual, que não começaram no âmbito emocional. Ela começa espiritual para depois ela repousar sobre a mente. Então, assim, isso é um outro assunto também, né? Outro assunto, Mas, assim, ela não tem a paz. A pessoa, ela não tem essa paz que excede todo entendimento, né? Sim, é porque Yeshua, ele, como homem, ele conseguiu canalizar toda essa paz junto com os propósitos do Eterno. Quando ele conseguiu canalizar toda essa paz com os propósitos do Eterno, então ele vai entender qual é toda essa dimensão, entende? Do que o Eterno estava querendo fazer usando a própria vida dele. Então ele tinha paz aqui. Ele não tinha paz aqui. Ele era simples, né? Ele vai falar, ele é simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Como uma serpente. Então, se a gente parar para analisar, né, essas duas alegorias, né? Simples como uma pomba. Uma pomba, qualquer coisinha, ela foge. E uma serpente já ela é ao contrário, ela ataca, né? E Jesus, ele era os dois, né? Ele sabia responder com mansidão ali para alguns e para outros ele já era mais ríspido. Então Jesus, como você falou, ele era completo. Ele era completo. Ele era completo. Então ele conseguiu entender toda essa paz na mente, entende? Então, psicologicamente, não existe alguém dizer assim, Jesus sofreu psicologicamente. Não. Uhum. Ele tinha plena paz do Eterno em cima, nunca foi descontrolado. Aquele momento, né, as pessoas usam essa frase, né? Porque Jesus sofreu psicologicamente porque a Bíblia vai dizer que ele sua sangue, né? Ali no Getsemane, na prensa, né? Mas ali é o corpo, né? É assim, é o físico dele que está nesse momento. A mente dele, ele já tinha entregado, né? Ele falou assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ou seja, o psicológico dele já estava preparado. Mas o corpo, né, às vezes ali, por ele ter suado sangue, né, alguns psicólogos ali, alguns psiquiatras dizem, mas é porque ele estava num forte estresse e tal ali, emocional. Por isso que eles usam esse termo, né, que o irmão falou agora, né, que ele estava num período ali, né, tenso.
Porque é assim, irmão Jacques, a gente, quando vai estudar sobre Yeshua é um mistério muito grande. Vou dar um exemplo para você. O texto bíblico assim, depois que Yeshua morreu, o soldado furou ele. Uhum. E o interessante, olha que interessante. Aí o texto bíblico assim, e primeiro saiu toda a água. Mas como assim? Se você vê uma pessoa morrer, não vai sair água. Uhum. Sim. Você entende? Não vai sair água. Vai sair sangue. Sangue, aham. Aí depois saiu o sangue. Olha, aí você se depara com alguns textos que você... Puxa vida, como isso? Bom, aí que você começa a entender. Porque quem veio do céu não tinha água e nem sangue. Então não podia subir com água e sangue também. Interessante. Você entende? Uhum. Então são coisas assim que a gente se depara no texto, mas você passa por cima, mas não presta atenção. Uhum. Entende? Então são alguns assuntos que mais para frente a gente pode entrar em... Toda a estrutura Yeshua é um mistério muito grande. Eu já ouvi alguns pregadores fazer uma correlação dessa água e o sangue. Acho que você deve ter ouvido também, falando sobre o nascimento, né? Uhum. Que no nascimento ali de um bebê, primeiro sai a água, né? E depois sai o sangue, né? E eles falam assim, então ali estava nascendo algo. Eles parafraseiam também esse texto com o nascimento. Você vê dessa maneira também ou não? Bom, vamos para um sistema aí mais apurado. Vamos lá. Quando Adão Berishon, ele peca, certo? Aí Deus olha para ele e fala, você vai viver do seu suor, né? E a terra que vai dar para você comer. Se você não plantar, não vai dar. Só que nessa questão aí, terra, o que houve muitas passagens em Israel? Seca. Uhum. Seca. Certo? Então, essa água que saiu de Yeshua para mim, ela é o elemento fundamental, porque interessante, porque aonde tem mais água? Embaixo ou em cima? Embaixo. Embaixo. Uhum. Então, da mesma maneira que toda essa parte segredo de Yeshua, ela não tem explicação, então é exatamente a questão quando o soldado fura. Então, são casos de nós sentarmos e ver a profundidade no que está nisso. Porque, assim, a palavra água em hebraico é ma'in. Certo? Uhum, ma'in. Ma'in. Ma'in é escrito assim, ó. Eu vou escrever aqui para você ver, ó. Ma'in. Ma'in é assim, escrito. Ma'in. Olha que interessante. Ma'in tem duas letras men. A letra M em hebraico é chamada de men. Mas é interessante. Por que Deus justamente criou a água com dois M's, dois men? Então é ma'in. Por quê? Porque a água tem um ciclo. Ela desce e sobe. Uhum. Desce e sobe. Está revelando a identidade de Yeshua. Porque Yeshua disse, ninguém vai ao céu senão aquele que desceu do céu. Uau. Ele está revelando a sua identidade ali, entende? Ele fala, né, pra mulher, é só fonte de água, né? Então ele está revelando várias coisas. Por isso que quando o soldado fura, sai água. Uau. Porque ele está dando a revelação. Porque não era uma água comum. E essa água caiu sobre a terra justamente para curá-la do que Caim causou na terra. Uhum. Interessante. Você entendeu? Uhum. Então são coisas que a gente mais para frente pode ver uma estrutura aí sobre Yeshua que é... Seria muito interessante. Muito interessante você falar sobre Yeshua. Com certeza. A gente falou aqui sobre o atrair a Deus, né? Atrair a presença de Deus. Mas eu gostaria de saber também o que é conhecer a Deus, o que é conhecer e como conhecer a Deus. Para quem está chegando agora, né? Ali, o que é conhecer e como? Bom, biblicamente respondendo, conhecer a Deus é prosseguir vendo coisas sobre o eterno. Vamos dar um exemplo. Hoje você entra no ônibus, né? Assim, não que a gente não tenha essas vezes essa falha, né? A gente também não tem sempre isso, mas a gente procura mais isso. Mas você entra no ônibus, você vê 90% do público com o celular na mão. O que eles estão vendo? TikTok, Instagram, Facebook. Redes sociais, Redes sociais.
Vamos supor lá que dentro do ônibus, vamos supor, se você fosse saindo andar no ônibus, 2, 3 estão lendo a Bíblia. Uhum. Então, Oséias 6:3 fala um versículo muito interessante. Conheçamos E prossigamos. e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uhum. Só que isso é só através do quê? Do estudo da palavra. Senão, não existe outra forma. Como que você vai conhecê-lo? Bom, outra forma também seria conhecê-lo através das experiências. Das experiências. Uhum. Só que interessante. Uma experiência, no ponto de vista do homem, quando ele quer conhecer a Deus, pode ser positiva ou negativa. Uhum. Aí depende do que Deus vai balancear ele. Pode ser uma experiência muito negativa e pode ser uma experiência muito positiva. Aí vai depender da visão espiritual dele conseguir enxergar Deus na negativa ou conseguir enxergar Deus na positiva, né? Dos filtros mentais que ele tem. Como né? Jó, né? Que Jó disse, eu conhecia de ouvir Falar. né? Uhum. Mas agora eu conheço de vê-lo. Sim. Mas o interessante é que em nenhum momento Deus apareceu para Jó na prova. Uhum. A visão mesmo ali, né? O sentido Em nenhum de... momento. Nenhum. Deus não se apresentou em nenhum momento. Deus não se apresentou como Elias, como um terremoto, como fogo. Não, em nenhum momento. Ele ficou ali na prova, sem nenhum sinal. Mas aí que tá. Então por que ele fala? Antes se ouvia. Você entende o que eu estou dizendo? Então são só vários segredos. Ele conheceu a Deus na angústia, né? Na dor, né? Ali os momentos que ele passava, né? E Deus perguntava para ele, né? Onde você estava quando eu fiz os fundamentos aqui? Na verdade, Jó não conheceu a Deus ali naquele momento, não. Ele já conhecia Deus, Uhum. certo? Mas não de profundidade extrema, isso. como ele conheceu na prova. Uhum. Então, na prova, ele teve uma essência do que é Deus. Ele conheceu verdadeiramente a essência de Deus. Por quê? Porque ele perdeu tudo, mas ele não deixou a essência de Deus morrer dentro dele. Não deixou. Ele foi levando aquela essência. Você pode ver que os amigos tentam afirmar todas as coisas e tudo ele coloca Deus na frente. Uhum. Você entende? Então, tudo ele foi colocando Deus. Mas chega um ponto que aí Deus vem conversar com ele. E interessante, Deus faz 70 perguntas para Jó. 70 perguntas? Não sabia que era 70. 70 perguntas. E os assuntos de Deus são tão mirabolantes assim que dá um nó na mente, né? Uhum. Né? Se você começar a ler, Deus diz assim, aonde estava tu quando eu fundava a terra? Aí ele não tem a resposta. Aonde você estava quando eu dei o limite para os mares? Não tem resposta. Depois que Deus faz as 70 perguntas, aí Jó vai responder. Você pode ver que Jó não interferiu em nenhuma pergunta, porque ele não sabia. Uhum. Mas aí ele entendeu, e aí ele vai responder a Deus. Olha como que ele vai responder a Deus. Bem sei eu. Porque ele começou a ver Deus. Ele começou a olhar o que Deus começou a perguntar, na mente de Jó começou a vislumbrar. Puxa vida, como que Deus criou o mar, hein? Que coisa. Que poder, né? Por que o mar não vem até ali? Por que o mar para? E a terra? E aí ele começou a ver, agora eu estou entendendo. Se Deus foi poderoso para fazer tudo isso, então agora eu entendo o que é Deus. Agora eu conheço Deus. Então vou dar a minha resposta. Bem sei eu que tudo podes. Lindos teus planos. Aí vem a contra-resposta de Deus. E restituiu Deus Jó. Uau. Porque assim, a causa e efeito do que... Agora, vamos dar um exemplo. Você imaginou se Deus chegasse aqui na mesa agora e começasse a fazer umas perguntas para nós? Deus, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Aí Deus, peraí, eu vou sentar, vou fazer umas perguntas para esse camarada aí. Ia dar muito ruim. Aí que está a questão. Nós não teríamos esse aprofundamento de Jó, porque Jó, em um minuto algum, ele reclamou com Deus, ou ele interferiu Deus, ou ele quis dar um ressalva do que Deus está perguntando. Ele parou, pensou, analisou tudo que Deus falou e disse, bem sei eu. E ele entendeu. Entende? Então, são maneiras que a gente deve conhecer a Deus, passando por aquilo que a gente tem que passar, mas vendo Deus em tudo. Porque Deus está em tudo. Na negativa e na positiva, Deus vai estar em tudo. A gente teve uma
uma perca recente, né, na família. A gente perdeu uma irmã com 42 anos. Nossa. Na flor da vida, né? Jovem. Depois de, né? Jovem. E naqueles meados a gente passou a família inteira, né? A gente passou por uma crise assim. E essa crise afetou muito foi a minha mãe, porque era filha que andava grudada com a mãe, né? Uhum. E aí um dia eu fui na casa da minha mãe e eu disse para minha mãe que ela tinha que entender que nós somos emprestados. Poderia ser eu, Uhum. poderia ser meu outro irmão. Nós não somos daqui, né? Não somos daqui, né? E então, aí, com o passar do tempo, Deus foi tratando minha mãe, foi curando ela, né? A saudade fica, a dor fica, mas... E ela se alegrou no Senhor de novo, voltou, e aí, daqui um tempo, não sei a data exata, vai ser consagrada, ela é meu pai a pastores, então Deus vai fazendo, só que a gente não... No primeiro momento, a gente não entende. A gente quer conhecer Deus, mas a gente não entende aonde Deus afunilou a gente pra gente conhecer. Uhum. Entende? Então, aí a gente vai analisar. Se for negativo, não era Deus. Se for positivo, é Deus. Mas aí que tá o erro. Uhum. Entende? Eu vi recentemente um testemunho de um rapaz, até se tornou um colega, assim, não digo amigo, porque a gente tem não é tão estreito, assim, nossa relação, né? Mas é um colega, assim, de ministério. E ele, contando o testemunho dele, ele disse que estava num culto, né? Num culto. E o pastor começou a pregar e o pastor falou que Deus era soberano. Ele era adolescente nessa época. E ele falou assim, se Deus é soberano, então por que tudo isso está acontecendo comigo? Ele acreditou naquela palavra, né? Que Deus era soberano. E aqui, assim como você falou, só que os filtros mentais dele disseram, poxa, se Deus é soberano, então Deus é mau. Porque tudo que está acontecendo na minha vida é ruim. E se Deus é soberano, é Ele que está permitindo isso, então Ele não é bom. E aí ele começou a traçar planos para a vida dele ali totalmente fora do que o Senhor tinha planejado para ele. Depois de anos, né? Ali ele se descobriu de volta e voltou pro Senhor, né? Mas através da primeira palavra, essa primeira experiência que você falou, né? O conhecer a Deus ali, o primeiro, ou é uma experiência, ou é a palavra, né? Na tua concepção ali. Essa experiência para ele foi ruim. Então ele se afastou. Se afastou. E aí precisou passar por esse funil. Aí quando chega no finalzinho do funil, não tem como fugir. Eu costumo falar, né? Quando Deus escolhe alguém, né? Ele tem os seus meios, né? Assim como Sansão foi um escolhido. Deus escolheu ele para ser o juiz de Israel ali, para que ele fizesse o que era para ser feito. E ele fez. Só que acabou a vida dele em desonra, né? Sem os olhos, ali como bobo da corte, né? No último momento da vida, ele ali no meio das duas colunas, ele fala, mais uma vez, né? Só mais uma vez. Me dá força só mais uma vez, né? E ali ele derruba e cumpre o seu propósito, cumpre o seu chamado, mas em desonra, né? Então, a gente pensar nisso, né? E como que a gente quer terminar a nossa vida, né? Em honra ou em desonra, né? Porque a gente vai cumprir. Aqueles que são escolhidos, né? Pelo Senhor, eles vão cumprir. Porque é interessante assim. É tão interessante que quando você vai analisar o que Yeshua disse, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Mas na parafrase, no texto mesmo está dizendo que nós temos que perder a nossa vida. Uhum. Né? Se nós temos que perder a nossa vida, vai acontecer coisas que não está previsto na nossa vida. Vai acontecer coisas que ele vai permitir e não está previsto aquilo. No nosso análise não estava previsto aquilo. Uhum. Mas ele permitiu. É uma síntese do mundo espiritual, né, que vai ter uma autoridade do mundo espiritual que vai ser dada e vai acontecer aquilo. Né? Isso não é só hoje na igreja, isso nos homens de Deus. Olha o que aconteceu com os grandes homens de Deus. E o Eterno permitiu e ponto. Mas só que o que as pessoas não entendem é isso. Toda vez que o Eterno permite alguma coisa, né, permitiu, começou a acontecer aqui. Se a pessoa tiver a fidelidade de passar por aquilo, não é um ponto final. Uhum. É um novo recomeço. Porque depois que passar isso, aí o Eterno vai começar a honrá-la ela de novo. E ela vai receber toda essa honra. Isso não quer dizer que ela não vai passar por luta de novo. Ela vai passar e toda vez vai ser o ciclo, é a água. Uhum. É a água que nós acabamos de falar agora, é a água.
no ciclo da vida espiritual da pessoa. Ela sempre vai ser honrada, passa pela prova. Vai ser honrada, passa pela prova. Só que muitos desses aí não conseguem ver Deus nessa parte manifesta que elas julgam mal. Mas só conseguem ver Deus numa bondade. Então é complicado essa parte para as pessoas entenderem hoje. É Davi, né? Falando nesse contexto, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? E Davi, ele viveu momentos da vida dele onde ele precisou ser confrontado, né? O profeta Natan vem e confronta Davi naquela situação com Betseba. Logo em seguida, ali ele diz, ele declara, né, o que deveria acontecer com ele, né? Ele dá a sentença, né? Se a gente analisar a vida de Davi, quem deu a sentença foi o próprio Davi, né, do que aconteceria depois. E aí os filhos fazem o que fazem com a irmã, e acontece toda aquela tragédia ali na casa de Davi. E Davi, mesmo assim, ele em nenhum momento ele abandona o Senhor, né? Quando o profeta Natan disse aquilo para ele, ele fala assim, ele rasga as vestes, né? E se arrepende, né? Ele se arrepende ali. E aí ele chora, depois que o filho de Betseba nasce, ali ele morre, enquanto ele não morre, ele está jejuando, ele está orando, ele está buscando. Daí quando vem a notícia, né? Morreu. Ele levanta, toma banho, vai comer. Aí os próprios servos, mas até agora você estava jejuando e chorando, e agora que o menino morreu, você se levanta, come. Então, e esse entendimento que fica para nós, né? Poxa, mas como assim? Né? Então, a pergunta que fica, né? Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Por essa atitude que ele tinha? Não, mas assim, Davi era considerado segundo o coração de Deus. Vamos pela análise. Saul peca, certo? Saul peca, é rejeitado. Então, o texto é claro, porque Deus começou a procurar um homem que tivesse a altura para ser o governante de Israel, o ungido de Israel. Aí eu, no meu pensar, eu imagino assim, Deus procurando, e procurando, e procurando. E Deus procurou, e procurou. Mas de repente Deus se depara com uma cena que Deus nunca se deparou com nenhum homem. Um menino lutando com um urso. E o menino lutando com o urso por cada ovelha. Mas Deus passou, continuou procurando, procurando, procurando. Quando Deus se depara com o menino de novo, o menino lutando com o leão. Opa, aí Deus parou. Não, pera aí. Outra hora eu vi esse menino lutando com um urso, meu menino por causa de uma ovelha. E agora o menino está lutando com um leão. Bom, pera aí, e se eu mudasse os planos? E se eu colocasse o menino como rei? Só que aí que tá. Por que Deus colocou aquele menino como rei? Porque aquele menino era segundo o coração de Deus em um único item. Coragem. Coragem? Para livrar uma ovelha. Olha. Você entende? Sim. O que Deus viu quando a trajetória bíblica fala segundo o meu coração era o zelo pela nação de Israel. Era a coragem de defender com unhas e dentes a nação de Israel. Então quando Deus vê Davi, Deus diz, puxa vida, se esse menino magrelinho, pequenininho, desse tamanho, se jogou pro lado do urso, pegou a ovelha, se jogou pro... Imagine o que esse menino vai fazer para guardar a minha nação Israel. Sim. Esse momento em que Deus rejeita Saul, eu fui estudar um pouco assim, os tempos ali das idades ali de Saul, de Davi. Davi ainda faltava 8 anos para nascer. Quando Deus rejeita Saul, Davi não tinha nascido, faltava 8 anos para Davi nascer. E ali o profeta Samuel fala, e Deus fala para o profeta Samuel, eu já escolhi, já tenho para mim um escolhido para ser o novo rei. Só que ele nem tinha nascido ainda, né? Então, se a gente for analisar, Davi vai ser ungido lá com menino ali, 14, 15 anos, que Saul vai até a casa de Jessé e unge Davi ali, né? Então, se passaram, pensa, 8 anos faltava para ele nascer. Mas vamos colocar 16, né? Vamos colocar 16, vamos pensar, 24 anos se passam para que a unção caísse sobre Davi. E mais, ali ele fala que com 32 ou 33 anos que Davi assume o trono de Israel. O Saul já estava com 63, 64 anos. Então, se passa um longo período, né? E Deus já tinha escolhido lá atrás. Como você falou, né? O Senhor, ele não está preso igual a gente, né? No tempo, assim, vamos esperar agora vai ter que esperar alguém nascer para daí eu escolher. Não, Deus escolheu antes do nascimento. Ele falou, não, já tem alguém escolhido. Lá na casa de Jessé vai nascer. Então, assim, aquilo que Deus tem para nós,
já está escrito, né? Deus já preparou o nosso futuro. A gente que tem que seguir o cronograma, seguir aquele plano, né, do Senhor. Sim, sim. E é interessante, uma pergunta que me fizeram esses dias. Por que se Saul recebeu a mesma unção que Davi, né? Óleo. Por que ele foi rejeitado? Aí a gente escreve assim, né? Vamos escrever aqui a palavra... Vamos tirar isso aqui, ó. Vamos escrever a palavra, o termo da palavra óleo usada no texto, tanto de Saul quanto de Davi. A palavra em hebraico é essa aqui, ó. Shemen. Shemen é óleo. Só que, olha que interessante. Shemen tem 3 significados. Eu falo um e você entende porque Saul foi rejeitado e aonde recaiu a unção sobre Davi, e aonde ele sempre se refugiou no Senhor. E Deus, por mais que ele foi um rei que tropeçou, teve falha como todo homem, por que Deus se atentava para Davi? Porque tem 3 significados da palavra Shemen, tá? Então a gente analisa, e o primeiro é remédio. Então a unção, quando ungiu Davi, não caiu aqui. Caiu aqui, ó. Você entende? Então quando ele foi ungido, caiu sobre o coração de Davi. Então Davi, ele priorizava primeiro aqui. Agora Saul não. Saul, a unção dele recaiu aqui. E é tão caótico a vida de Saul que ele deixou-se dominar por aqui e não por aqui, né? Porque o Salmo de Davi, ele escreve, né? Que não rejeitará, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito. Porque ele sabia quais os segredos de óleo. Uhum. Você entende? Então, é interessante que você vê Davi sendo ungido, e Davi vai para onde? Para o campo. Né? Poderia muito bem, mas ele voltou para o campo porque ele precisava ser tratado aqui. Senão não podia ser rei. Uhum. Então aí você entende por que Deus rejeitou Saul e Deus levantou Davi. Por que a falha, né? Porque é interessante que seria uma trajetória, assim, analisando do ponto de vista bíblico, a gente não teria noção como seria essa trajetória. Porque quando Samuel chega até Saul, né, que ele desobedeceu, a expressão na boca de Samuel é verdadeira. É uma profecia vindo do próprio Deus, então Deus não poderia mudá-la. Aí Deus fala assim: e eu iria estabelecer o teu reino para sempre. Teria que se mudar todo um plano do que Deus fez. Então, aí como que... Vamos dar um exemplo. Como que seria? Então, nós não poderíamos ver a foto simbolizando Yeshua de um leão. Iríamos ver de um lobo. Você entende? Então, é uma trajetória que, com certeza, teria uma mudança assim, no mundo espiritual tremenda, né? Porque não que o Eterno seria pego de surpresa, porque o Eterno tem todos as trajetórias e tem todas as possibilidades o que ele precisa, né? A gente que não tem, mas o Eterno tem. Então, às vezes eu paro na minha casa e digo, como que ia ser? Nossa! Porque Deus tinha que cumprir a palavra. O reino de Saúl seria perpétuo. Perpétuo. Não seria da tribo de Yeshua teria que vir da tribo de Benjamim. Entende? Então é uma trajetória. E as profecias já iam mudar tudo. Já iam mudar tudo. Teria que mudar tudo. Então é interessante essas trajetórias. Então fica aí a questão: por que o Davi é segundo o coração de Deus? É pela coragem. É pela coragem. Olha que interessante. Olha o tamanho da coragem do Eterno. Deu Yeshua para nós. Sim, quem daria, né? Muitos pregadores, né? A alusão que não teria quando a gente vai ministrar essa palavra, né? Muitos de nós que temos filhos, você daria seu filho por qualquer um aqui? A gente não daria. Olha que interessante. Deus deu Yeshua. Tá vendo lá a prostituta na cama com 2, 3 homens? Não, mas eu dei por ela. E aí, meu irmão? Como é que faz? Sim. Então, a coragem a coragem em forma de zelo do Eterno pelo ser humano é tanta, e a de Davi era tanta pelas ovelhas, que fez com que Deus escolhesse Davi por esse zelo. Então essa é a trajetória que a gente tem dessa definição aí. Forte.
Pra gente caminhar pro nosso finalzinho do nosso Fiolicast, gostaria que o irmão falasse pra gente qual foi a maior revelação que você teve na palavra e por quê. Bom, na palavra eu tive tantas revelações, mas eu acho interessante, uma palavra interessante aqui que eu estava estudando esses dias, é essa palavra aqui, ó, só pra gente acabar. Essa palavra é interessantíssima. Essa palavra é a palavra Bereshit, em hebraico, né? Que nós conhecemos como no princípio. Mas quando a gente analisa, é B, tracinho Resh, e sobra um Tav, uma letra T no final. Tá? Então, da onde que vem toda essa profundidade aí que o Eterno deu para nós e como que a gente entender? E de Inins, palavras que eu já estudei, eu acho que essa aqui é uma das mais interessantes que eu estudei. Por quê? Porque a expressão B no hebraico ela pode ser conjugada como em dois. Em dois? Em dois. Né? Por quê? Porque tudo que o Eterno criou está em dois princípios. Tudo que nasce, morre. Então aqui está a expressão B. Então aqui está o princípio da criação do Eterno, os dois princípios do que tudo aquilo que ele fundamentou. Tudo que ia nascer, ia morrer. Mas aí entra a palavra Resh. Resh em hebraico é cabeça. Porque a gente sabe que o cabeça é Cristo. Colossenses 1,18 é um versículo extraordinário. Porque quando Paulo vai dar a carta aos Colossos, ele escreve: porque ele é o princípio e o cabeça da igreja. Então ele já aparece aqui na primeira palavra da criação. E o mais interessante ainda, porque aqui está catalogado o nascer e o morrer. Mas aí entra a palavra Resh, porque daí a palavra Resh vai mudar toda essa trajetória. Uhum. Agora o homem não está mais destinado a nascer e morrer. Ele morre, mas continua vivo eternamente por causa do sacrifício do Resh. E olha que interessante. Por último, nós encontramos o Tav. Tav, em hebraico, é morte. Morte? Para tudo isso ser mudado, o Resh tinha que morrer. Uau! Agora, olha que interessante. Se a gente analisa a palavra, toda palavra hebraica ela tem um começo, um meio e um fim. Só que na palavra Bereshit é o contrário. É ao contrário. Não é do começo para o fim. Começou do fim para o começo. Uhum. É depois da morte de Yeshua que começa o início. Ele é o início, ele é o Resh. Uau. Essa é uma das palavras que a gente... Mas que Forte. Deus abençoe aí. Forte. Pessoal, esse foi mais um Fiolicast. Você que ficou com a gente até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.